Irmãos, domingo passado, nosso irmão Fabiano iniciou o assunto sobre igreja. Eu estive conversando com ele também, e ele disse para mim que não deu mesmo para terminar. Então, ele abordou os dois primeiros parágrafos da confissão sobre igreja, e eu vou dar continuidade a esta temática. Se você reparar na confissão de fé, os próximos assuntos não estão fora do tema igreja. Na verdade, inaugurou um bloco que nós chamamos de eclesiologia. O que é eclesiologia? É o estudo sobre a igreja. Mais à frente aí você vai ver comunhão dos santos, que é o próximo capítulo da confissão. Depois você vai ver sacramentos, você vai ver batismo, ceia. Tudo isso é assunto dentro da igreja em si. Então, de certa forma, o capítulo da igreja vai abordar, ou vai citar, eu vou citar algumas coisas aqui, que depois a gente vai descer mais a detalhes nas aulas sobre comunhão dos santos, nas aulas sobre sacramentos, na aula sobre disciplina, por exemplo. Tem um capítulo da confissão de fé sobre o governo da igreja. Percebe? É totalmente relacionado com a igreja. Então, o capítulo que tem o título da igreja não termina o assunto da igreja. Ele traz depois outros capítulos que vão somar a esta temática que nós chamamos de eclesiologia. Vamos abrir no texto de Mateus, capítulo 16. Lembrando que é uma aula, você pode perguntar, interagir, inclusive os nossos visitantes são todos convidados a participarem conosco, interagindo, perguntando, à medida em que a gente avança nos estudos. Mateus, capítulo 16, é um texto muito conhecido, e eu quero lê-lo apenas como início mesmo da nossa aula. Olha lá, a partir do verso 13. Diz assim, Mateus 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ler o verso 18 todos? 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Alguns assuntos teológicos, eles são mais destacados em algumas épocas da história, no sentido de que em algumas épocas da história, algumas heresias surgem e é necessário que a igreja novamente reafirme os seus valores. Isso tem acontecido ao longo de toda a história da igreja. Nos primeiros séculos, no primeiro, segundo, terceiro século, você encontra muito questões envolvendo com a pessoa de Jesus. Quem é a pessoa de Jesus? Será que Jesus é Deus ou não? Então surgem vários grupos tentando dizer que Jesus não era Deus, ou então confundindo e dizendo que Jesus não tinha corpo humano. E aí a igreja trata muito sobre a pessoa de Cristo nos seus concílios. Então você encontra uma ênfase dentro deste assunto. Não que não existam os demais, não que os demais também não fossem atacados, mas o principal embate naqueles primeiros 3 séculos era o embate envolvendo a pessoa de Jesus Cristo diante daquilo que o mundo, daquilo que os hereges diziam. E assim acontece então ao longo da história. O século XX, por exemplo, mais recente, ele foi um século muito envolvido com questões relacionadas com a pessoa do Espírito Santo, por causa do movimento pentecostal, por causa de várias manifestações, chamadas manifestações espirituais. Então, muitas igrejas se dividiram nesse embate, denominações surgiram, e necessidade foram de afirmar, estudar bastante os dons, dizer o que é o que e tudo mais. Então, esse foi o grande embate do século XX, a pessoa
do Espírito Santo. O século XXI, que é o que nós estamos inseridos, ele tem se mostrado, até o presente momento, que um dos grandes embates é relacionado com eclesiologia, com igreja. Porque é um momento em que muitas vezes nós precisamos reafirmar o que é ser igreja. Porque algumas questões acontecem e levam com que descaracteriza essa reunião que o povo de Deus faz. Tanto num aspecto de uma institucionalização morta, quanto num aspecto de desprezar aquilo que é a igreja de Cristo e dizer que podemos exercer a nossa fé fora desse ambiente, temos a nossa vida cristã no nosso próprio lugar. Então esse tema da igreja vai tratar deste assunto que nos dias de hoje, ele é extremamente relevante por esta questão. O reverendo Augusto, muito conhecido, ele tem alguns artigos sobre igreja, e aqui ele elenca as principais razões que gerou esta crise sobre igreja nos dias de hoje. Há várias, né? Mas ele cita algumas. Ele começa dizendo: o surgimento de milhares de denominações evangélicas, o poderio apostólico de igrejas neopentecostais, a institucionalização e a secularização das denominações históricas, a profissionalização do ministério pastoral, a busca de diplomas teológicos reconhecidos pelo Estado, e essa ideia de reconhecido pelo Estado, então, se submete a estudar a teologia, não como teologia, mas como ciência da religião, e aí você vai para um liberalismo. Então, muitos na busca de ter o reconhecimento do Estado, que não é em si errado, mas acaba se sujeitando em estudar não a verdadeira teologia, mas sim a ciência da religião, como o cristianismo sendo apenas uma manifestação religiosa que o ser humano tem, assim como existe a manifestação dentro do espiritismo e de qualquer outro aspecto religioso. Então, esse é um dos fatores aqui citados, né? A variedade infindável de métodos de crescimento de igrejas, então método para tudo. Vamos criar um método para crescimento de igreja, um método disso, igreja, encerro, igreja. E aí você faz uma série de igrejas como uma visão metodológica de crescimento, de sucesso pastoral, os escândalos ocorridos nas igrejas, a falta de crescimento das igrejas tradicionais, o fracasso das igrejas emergentes, tudo isso então tem levado muitos a se desencantarem com a igreja institucional organizada. E aí surge aquele movimento que o Fabiano citou, que é os desigrejados. Pessoas que estão dizendo: eu tenho a minha fé, mas eu não quero estar dentro de um ambiente de igreja. Com o avanço da internet, e é bom o avanço da internet, não é em si ruim, fez também com que muitos usassem desse avanço para ficar acomodado. Então ele diz: para que eu vou me filiar a uma igreja se eu posso ficar em casa escolhendo o pregador todos os domingos? No domingo eu ouço o Hernandes, no outro eu ouço o Augusto Nicodemos, no outro eu ouço o Piper. Eu estou em casa tranquilo escolhendo cada pregador, cada domingo. E aí a pessoa acha que com isso ela está sendo crente em si. Ela está apropriando de conteúdo, e como eu disse, é um bom canal, a internet é um bom canal de espalhar conteúdo. Mas não é para substituir a igreja. É para você crescer em conhecimento ouvindo durante a semana, aprendendo, isso é joia. Mas não para substituir a igreja. Então o movimento dos desigrejados tem crescido muito nesta questão. E por que não, pastor? Por que isso não resolve o problema? Porque a igreja não é um lugar que você vai apenas para ouvir. Não é isso. Igreja é você ser colocado como membro de um corpo. Você vai ouvir, você vai participar, você vai somar. Muitas vezes as pessoas relacionam a igreja como se fosse você ir num shopping e você ir na praça de alimentação. Você vai na praça de alimentação, aí tem um monte de coisa. Aí você escolhe o que você quer comer, senta lá, e é um bom lugar para você ir em família, porque cada um escolhe o que quer. Eu quero comer japonês, vai lá, tem um lugarzinho do japonês, só trazer e sentar na mesma mesa. Eu quero comer hambúrguer, tem lá o McDonald's, e por aí vai. Aí cada um escolhe o que quer, senta e come. Então tem pessoas que acham que a igreja é assim. Então nessa perspectiva, o que a liderança da igreja faz? Ela começa a oferecer variados cardápios.
para que atinja diferentes pessoas. Então, uma pessoa que gosta de tal coisa, ela vai no dia tal da igreja. A outra que gosta de tal coisa, vai no dia tal da igreja. E aí, até mesmo dentro do próprio domingo, costuma fatiar e fazer vários cultos pensando no propósito de alcançar pessoas diferentes. Então, se eu gosto de uma liturgia mais tradicional, eu vou no culto de tal horário. Se eu gosto de uma liturgia bem agitadona, eu vou no culto de tal horário. E você constrói uma igreja com várias igrejas dentro. Nessa perspectiva de onde você vai para receber algo. E a igreja acaba caindo nesse erro de ofertar algo. Isso é um erro muito grande. Na igreja nós estamos inseridos como um só corpo, vivendo uma só realidade e um só propósito. Então, é um equívoco muito grande pensar em igreja segmentada, quando a igreja, na verdade, é a unidade dos diferentes debaixo do mesmo cabeça, que é Cristo Jesus. Nós somos todos membros uns dos outros e membros de Cristo. Nessa perspectiva, você não deve fazer uma igreja só de braço, uma igreja só de mão, uma igreja só de olho. Paulo está condenando isso na igreja de Corinto. Está dizendo, o corpo tem diferenças. E a igreja é exatamente o corpo. Essas diferenças debaixo do mesmo cabeça. Então, dentro disso, Kevin DeYoung é um escritor, e ele tem uma frase que ele diz assim, uma cabeça ainda é uma cabeça se não tiver um corpo? Um alicerce continua sendo um alicerce se não houver uma casa em cima dele? Um amigo é realmente seu amigo se você não suportar a esposa dele? É possível estabelecer esse tipo de relacionamento de uma cabeça, mas ela não tem corpo. De um alicerce, de um fundamento, mas não tem nada construído em cima. De uma amizade com alguém, mas que odeia a esposa dele. Não tem como. Essas três metáforas, a metáfora de corpo e cabeça, a metáfora de alicerce e fundamento, e a metáfora de casamento, esposo e esposa, é aplicada na relação de Cristo com a igreja. Então, quando nós queremos escolher Cristo e não a igreja, que esse é um movimento muito forte. Eu quero Cristo, mas não a igreja. Eu quero Cristo, mas não quero conviver com crentes. Porque dá problema, e dá mesmo. Se você não sabe que dá, conversa com o pastor diz para você que dá. Dá muito problema. Se a gente quer isso, a gente quer, em última instância, o noivo, mas a gente não quer a noiva dele. A gente não quer a esposa dele, porque a igreja é a esposa. Então não faz sentido nenhum. Você quer a cabeça, mas não quer o corpo. Não faz sentido nenhum. Você quer o fundamento, mas você não quer o alicerce, a edificação, não faz sentido nenhum. Então, os dois estão conectados. Cristo e igreja está conectado. Cristo veio se encarnar para se unir a um só povo. E ele é demonstrado como sendo o corpo, a cabeça e o corpo. O noivo e a noiva. Não dá mais para você ver Cristo e não ver aquilo que está ligado a Ele. É impossível você escolher um em detrimento do outro. Esses dois parágrafos da Confissão de Fé foram abordados na aula passada. Vamos ler? A Igreja Católica ou Universal? Então aqui está a definição de igreja católica ou universal. Lembra, católica e universal não são denominações. Fabiano trabalhou bem isso domingo passado. Católica e universal são características dessa igreja. Ela não está presa a um país. Ela é católica. Ela está espalhada no mundo todo. Por isso que ela é também chamada de universal. A igreja visível. Vamos ler? A igreja visível.
Uma distinção importante você fazer quando você pensa em igreja é a igreja visível e igreja invisível. De forma bem resumida, o que é isso? Igreja visível é a igreja que todos vemos. Igreja invisível não é a igreja que nós não vemos, não é essa a ideia. É a ideia de que é a igreja que só Jesus vê. Por quê? Como assim, pastor? Não é a mesma coisa? Não. É porque a igreja invisível, ela está presente na igreja visível. Você está aqui, você é membro da terceira igreja, você é membro de uma igreja visível. Mas eu quero crer que você também, e você também vai dizer, que você é membro da igreja invisível. Então você é membro da igreja invisível, mas é visível, pode ver quem você é. Agora, quem é que de fato pode ver se você é ou não dessa igreja invisível? O pastor consegue ver? Não, Deus. Então é nesse sentido que ela é invisível, no sentido de que é a igreja verdadeira, que só Deus vê. Mas é impossível fazer parte da igreja invisível e não querer fazer parte da igreja visível. Agora, fazer parte da visível, é possível ser da visível e muitas vezes não ser da invisível. São os joios no meio do trigo, aqueles que só estão na religião, aqueles que só vão à igreja, mas não têm a verdadeira fé. A verdadeira fé. Então essa é uma divisão importante que a gente precisa fazer, que foi bem trabalhado pelo nosso irmão Fabiano. Algumas questões que essa igreja é. Eu não vou trabalhar todas as metáforas, mas algumas delas são importantes. Olha lá o início. Seu cabeça, ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. 3 coisas que a igreja é nessa descrição da confissão de fé. Ela é a esposa, o corpo e a plenitude daquilo que Cristo faz. A igreja verdadeira de Cristo Jesus, a igreja invisível, ela é isso aqui. A esposa, o corpo e a plenitude daquele que preenche todas as coisas. A ideia da igreja como um corpo, você encontra muito presente lá em Efésios. Olha lá Efésios, capítulo de número 1. Efésios 1, olha aí comigo, verso 23 em diante. Não, eu vou ler para voltar um pouquinho, o verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser... A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Percebe como que a confissão de fé, ela tenta ser bíblica. Olha, ela vai dizer exatamente corpo, plenitude daquele que a tudo enche. De onde ela está tirando isso? Do texto de Efésios. Essa relação de Cristo sendo cabeça e a igreja sendo corpo, ela tem muitos ensinamentos, mas 3 eu quero chamar a sua atenção. A primeira delas é a ideia de que Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. O conceito de cabeça é o conceito de liderança. Algo é o cabeça porque é algo que lidera sobre o resto. Então você tem o cabeça da tribo, o cabeça da nação, o cabeça da família, o cabeça do corpo. Então o cabeça no sentido daquele que governa. Cristo é quem governa a sua igreja. Cristo, a ideia de cabeça e corpo aponta para uma ideia de uma relação que é totalmente necessário para que a vida aconteça. Uma coisa está interligada à outra. O corpo faz os seus comandos, realiza os seus comandos, porque a cabeça ordena sobre o corpo. Se você tirar a cabeça do corpo, o corpo morre. Não tem como estar vivo sem estar conectado. Então é a relação vital e indissolúvel que há entre Cristo e a igreja. Não tem como separar. Terceiro, a igreja é intimamente dependente de Cristo. O tempo todo na Escritura, a igreja depende de Cristo. Não é a igreja que carrega Cristo. A igreja é totalmente dependente de Cristo. Cristo poderia fazer a sua obra sem usar um povo. Mas ele quis se conectar à igreja e fazer com que a igreja dependa dele. Ele é o ramo, ele é a raiz no qual todos os ramos estão edificados. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 12, você encontra novamente a metáfora de corpo. Agora dentro daquela diversidade de membros. Se você quiser, você pode abrir aí. É um texto também muito conhecido, então eu não vou entrar em detalhes. 1 Coríntios capítulo 12.
Olha o verso 13. Verso 13, pois em um só Espírito, vamos ler? Todos nós fomos batizados em um corpo. Então preste atenção, a forma de entrar nesse corpo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. A forma de você entrar nesse corpo é através do Espírito Santo. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Um só corpo aqui não é a denominação, é a igreja de Jesus Cristo, invisível, espalhada ao longo de toda a história, ao longo de todo lugar. Como que alguém entra nessa igreja? Através do Espírito Santo. Todos nós só entramos nessa igreja mediante a ação do Espírito. E esse Espírito, ele faz essa ação abrangente. Olha lá o verso 13, de novo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Vamos ler? Quer judeus, quer escravos, quer livres. Ele usa duas distinções aqui. A distinção de racial, judeus e gregos, a ideia daquele que era da antiga aliança, o judeu, e todos os gentios. Ele entra na ideia econômica, financeira, quer escravos, quer servos, quer senhores. Ele está dizendo, não tem outra porta de participar do corpo de Cristo que não seja através do Espírito Santo, e isso iguala a todos. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua sexualidade, se é homem ou mulher, não importa a sua condição financeira. Você só pode estar na igreja por causa do mesmo Espírito que coloca você. Com isso, a igreja iguala todos na mesma condição de pertencer a ela. Ter o Espírito Santo colocando essa pessoa dentro do reino dele. Ninguém entra por esforço próprio, ninguém entra por carteirinha, ninguém entra por sangue, por dizer, olha, eu sou filho do fulano. Não. Todos nós só entramos pela mesma forma, através do Espírito Santo. Então a relação de corpo aponta para nós que todos somos incorporados pelo mesmo Espírito, à luz aqui de Coríntios capítulo 12. Mas somos diferentes uns dos outros. Esse está muito claro aqui no verso. Olha o verso de número 14. Olha o verso 14. Porque também o corpo não é um só, membros, mas muitos. O corpo é um só. O que o corpo não é, é um só membro. São muitos membros que formam o corpo. Então você não é a igreja. Você faz parte da igreja. Mas a figura de igreja é a figura coletiva. A figura da igreja é a figura do povo de Deus. E você é um dos membros da igreja. Mas a diversidade, não é todos iguais. Verso 17, ó. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Então, se você acha difícil conviver na igreja porque as pessoas são diferentes, você está dizendo, é difícil viver na igreja pela igreja ser o que ela é. A igreja é diferente. A igreja não é igual. É muito fácil você associar em lugares de igualdade. Então, vamos fazer um grupo de pastores. Você tem algo em comum, todos são pastores. Grupo dos médicos, todos são médicos. Grupo disso, todos são isso. Igreja não é assim. Igreja, todos são nascidos do Espírito Santo. É o único fator unificador. Nos demais é só diversidade. Diversidade de idade, diversidade de cultura e por aí vai. Então Paulo está dizendo, olha, é esta diversidade que forma o corpo. Somos dependentes, né? Essa diversidade nos leva à dependência. Olha o verso 21. Nós não apenas dependemos da cabeça, que é Cristo, mas nós dependemos uns dos outros. Olha o verso 21. Não podem... Então, eu e você não temos como viver a nossa vida cristã sem a presença do outro membro do corpo de Cristo. Quem está dizendo isso não é o pastor, quem está dizendo isso é Deus. Deus, quando quis organizar a forma de nós nos relacionarmos com Ele, Ele nos fez dependentes uns dos outros e todos dependentes da cabeça que é Cristo.
Então a ideia de que eu só dependo de Jesus para viver a minha vida cristã é um erro. Você depende de Jesus, mas você também depende da igreja para viver a sua vida cristã. Porque nós somos membros uns dos outros, A outra metáfora, né, muito comum que a gente encontra é a metáfora da noiva. A noiva, a esposa. Essa metáfora é usada no Antigo Testamento para Israel, é usada no Novo Testamento. Efésios mostra isso para nós. Eu vou passar por questão de tempo. A esta igreja católica visível, olha, agora ele está dizendo da igreja visível. A igreja visível. Cristo deu, vamos ler? O ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para a congregação e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo. E pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Às vezes a gente fala, tá, eu entendo que eu preciso de uma igreja invisível de Cristo, que eu não sou sozinho na fé. Não, mas nós cremos que nós precisamos de uma igreja visível de Cristo. E Deus deu à igreja visível de Cristo coisas. Você não pode celebrar a ceia você mesmo. Isso foi dado à igreja visível. A instituição, a liderança da igreja ministra a ceia. Você está dependendo de uma igreja visível. A disciplina sobre a sua vida quando você peca. Quem vai exercer a disciplina não é você mesmo. Diz, eu estou em pecado, eu vou me autodisciplinar. Você pode partir desse ponto, procurar a igreja e confessar o seu pecado. Mas Deus deu à igreja essa missão de disciplinar. Percebe? A igreja visível tem funções dadas por Deus. Deus está com ela. Aliás, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no meu nome, eu estou no meio deles. Lembra disso? Alguém lembra o contexto em que essa promessa foi falada? O que estava falando antes, quando Jesus disse isso? Pode ser um por vez, tá? Porque fica difícil de ouvir. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio dele. É o versículo mais conhecido. Mais é João 3,16, mais um dos mais. Mas qual que é o contexto? Em que contexto Jesus falou isso? Disciplina. Porque às vezes a gente usa, né, tá 4 aqui reunidos, Jesus está no meio. Jesus disse, se onde tiver 2 ou 3 reunidos, todos vão adorar a Deus. Lógico, tá também, tá? Não é que não esteja. Mas a gente esquece o contexto que está sendo dado. Está sendo dado no contexto de disciplina. Ele está dizendo, aconteceu um pecado, alguém vai lá e corrige. O indivíduo que pecou contra alguém, alguém vai lá e corrige ele. Ah, resolveu? Está resolvido. Ah, não resolveu. Chama uma testemunha, vai lá, conversa com ele. Ah, não resolveu. Chama a igreja e o disciplina se ele não se arrependeu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Ele está dizendo, eu estou validando. Vocês não estão fazendo isso no poder de vocês estão fazendo isso na minha autoridade. Então, Cristo está conectado na igreja. Quando você olha para Apocalipse, vai dizer nas 7 igrejas do Apocalipse, e o texto vai dizer que Jesus andava no meio dela. Então, Jesus anda no meio da sua igreja, ele governa a sua igreja, ele tem a igreja na mão. Ele está conectado com a igreja. E o que torna eficiente, então, o sacramento, o batismo, a ceia, não é os atos em si, não é a própria igreja, é a presença de Jesus. É Jesus fazendo, isso que torna eficaz tudo que a igreja faz. Não é a instituição, é a presença de Cristo. E Cristo está presente conosco quando nós nos reunimos de forma correta. A confissão de fé, ela é escrita dentro de um contexto de oposição à Igreja Católica Romana. Você tinha, então, esses 2 ramos de igreja, né? Igreja católica e igreja protestante surgindo. E você tem uma grande diferença na estrutura dessas igrejas. Nós não estamos falando mal da igreja católica, nós respeitamos, há amigos católicos, não há problema nenhum com isso. Mas tanto um teólogo católico quanto um teólogo protestante vão reconhecer isso aqui, vão dizer, não, realmente, são pensamentos diferentes de igreja. Por isso que não é uma só igreja. Há 2 ramos dentro do cristianismo, onde um é o catolicismo romano, para nós equivocado,
e o outro, o cristianismo protestante. Para nós, é a igreja que Jesus tem sobre a face da terra. Então, essa distinção nós podemos sintetizar em algumas frases, não é exaustiva, mas algumas frases que eu quero compartilhar com você. Primeira delas, a distinção, vamos ler? Na católica romana, distinção entre a igreja que ensina e a igreja que ouve. O catolicismo romano diz de uma igreja docens e a igreja audiens. A igreja é os sacerdotes, eles constituem a igreja de Jesus Cristo. E existem os fiéis dessa igreja, eles são chamados da igreja que ouve. Então a igreja deve ouvir o que os oficiais fazem. O que a igreja que está diante de Deus realiza. Por isso que durante muito tempo, a própria missa acontecia em latim. E acontecia até com o padre virado de costas para o auditório e voltado para o altar. Era a igreja fazendo os rituais, e você que estava no auditório, era aqueles que ouvia o ritual. Essa mentalidade está muito na nossa forma de ver a igreja. É muito comum quando as pessoas, membros de igreja, querem falar da igreja, eles estão falando da igreja, dizem, mas a igreja é isso, a igreja está muito assim. E quando você diz, tá, mas você está falando de quem? Você está falando de você? Não, eu estou falando da igreja. Você está falando dos oficiais da igreja. Não, essa é uma visão católica. Olha a visão protestante. Quebra da distinção entre clero e laicato. Não há mais o oficialato e não há mais aqueles que são apenas membros da igreja numa distinção diante de Deus. Não, a igreja somos nós aqui. A igreja não é o pastor e os presbíteros. Eles são a liderança da igreja. Mas a igreja somos nós. Se a igreja vai bem, somos nós. Se a igreja vai mal, somos nós. Não é a instituição. Somos vidas. Então essa é uma grande distinção. Na igreja católica, a instituição está à frente dos membros. Na igreja protestante, os membros formam a igreja. Daí vai surgir a segunda expressão, a igreja é a Mater Fidelium, ou a mãe dos fiéis. Isso numa visão católica. Na visão protestante, a igreja é a Communio Sanctorium, ou seja, a comunhão dos santos. O que é a igreja? A comunhão dos santos. O que é a igreja? A mãe dos fiéis. Opa, você está tendo uma mentalidade católica. A comunhão dos santos, você está tendo uma mentalidade protestante. A ideia que eu vou à igreja para me nutrir da igreja é uma ideia mais católica. A ideia de que eu faço parte da igreja e juntos nós crescemos é a ideia de algo que é comum. Daí você vai ter a unidade organizacional na igreja católica. Você tem várias ordens, mas todas elas ligadas a uma liderança suprema, que é o Papa. Daí a expressão Igreja de Roma, como o Fabiano bem trabalhou. Unidade orgânica na igreja reformada, presbiteriana e cristãs evangélicas de modo geral. Embora se manifeste também institucionalmente. A gente não nega que exista aspecto institucional. Mas a gente diz assim, sabe de uma coisa? Nós e os batistas somos duas igrejas diferentes na instituição. Mas nós e os batistas somos uma só igreja em Cristo Jesus. Nós estamos unidos na mesma fé. A unidade não é a instituição. A unidade é as crenças que a igreja tem. No catolicismo, a unidade está debaixo do guarda-chuva papal. Você pode até crer em coisas bem diferentes lá dentro, desde que você esteja todos filiados ao Papa. Então essas são divisões teológicas, divisões históricas, e que vão continuar existindo ao longo do tempo. E nós precisamos entender a igreja como nós a vemos. Se nós passarmos a acreditar na unidade da igreja como algo organizacional, a gente vai a vida toda dizendo, nós somos desunidos. Se nós entendemos que a nossa unidade é porque Jesus orou por ela, em João capítulo 17, que nós sejamos um, a gente vai dizer, não tem como a igreja não ser unida, porque Jesus orou, Deus não vai negar a oração de Jesus. Então vamos entender essa unidade?
Essa unidade acontece que todos estão dentro do mesmo Espírito, dentro do mesmo Senhor e tendo o mesmo livro, que é a Bíblia. Agora, quando eles vão se reunir, eles ainda, por causa dos pecados deles, eles ainda não conseguem superar muitas diferenças. E acaba tendo as divisões denominacionais. Um dia, essas divisões se rompem e uma só igreja fica, quando Cristo volta. Mas nós já somos unidos, sim. Tanto é que nós aceitamos batismo de outras igrejas, nós aceitamos sacramentos. Há uma série de coisas que evidenciam a nossa unidade. Então, isso traz riqueza para essa conversa, que é muito comum a gente cair na vala comum. Os evangélicos são muito desunidos. Tá, defina a unidade. Não, instituição? Beleza, aí nós somos mesmo, e às vezes até errado, às vezes até demais. Não, eu estou dizendo que nós somos totalmente desunidos. Não, impossível, porque nós cremos na comunhão dos santos. Isso é impossível por causa daquilo que Cristo fez. Quarto, critério de filiação à igreja é a submissão ao bispo. O critério de filiação à igreja, no protestante, é a submissão ao ensino apostólico. É diferente. Nós fazemos aqui, quando alguém vai se tornar membro, a gente diz, você promete ser fiel às autoridades da igreja, enquanto as autoridades da igreja serem fiéis à Sagrada Escritura? Aí você diz, sim. Então você está entrando na igreja, dizendo que você é fiel ao ensino da igreja, e não necessariamente ao ensino dos homens. A igreja existia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente precisa gastar tempo nisso. Então a igreja não surge no Novo, ela sempre existiu, desde Éden, desde a formação, Deus fez um povo para adorá-lo, e essa igreja vai tendo manifestações diferentes. No Antigo Testamento você encontra a manifestação na cidade, no país de Israel. Ele era a igreja visível, que poderia ser percebida naqueles contextos. Mas, por exemplo, Paulo vai dizer que existe só uma oliveira, composta de diferentes ramos, dos judeus e dos gentios. Jesus diz que há um só rebanho, composto de judeus e gentios. A igreja é chamada de Israel de Deus. O próprio Novo Testamento usa a mesma palavra eclésia para se referir ao povo do Antigo Testamento, que é a palavra de igreja. E os elementos teológicos presentes em igreja, como cultos, sacramentos, liderança, obediência aos princípios divinos, o propósito da existência, que é louvor e testemunho, tudo isso você encontra em Israel, no Antigo Testamento. Então você já tinha a igreja visível na nação de Israel. Todo mundo da nação de Israel era realmente temente a Deus? Sim ou não? Não. Aplica esse conceito de igreja visível e invisível lá em Israel. O que é a igreja visível em Israel? A nação. Qual que é a igreja invisível em Israel? Os que verdadeiramente eram verdadeiros filhos de Deus. A crença na instituição sempre está presente. Quando Jesus está diante dos judeus do seu tempo, os fariseus começaram a dizer, nós temos por pai Abraão. Aí Jesus disse, ei, vocês são filhos do diabo. Jesus está dizendo, ei, a religião por si só não resolve nada. Vocês são só da igreja visível, os filhos de Deus fazem a obra de Deus. E contrasta, né? Mas então a igreja estava lá, presente. Quanto à manifestação da igreja, nós já vimos essa distinção no início, visível e invisível, que foi a que o Fabiano trabalhou. Quanto à época e à situação dos seus fiéis, uma outra forma da gente falar sobre igreja não é somente visível e invisível, mas quanto ao período da história, porque visível e invisível não abarca a questão temporal. A igreja é visível durante todo o período em que ela é visível, invisível durante todo o período da história. Então, agora existe uma forma de você falar isso dentro de tempo, que é você chamar a igreja de militante. Vamos ler? O que é a igreja militante? É a igreja... Em favor do evangelho. Classificação, igreja militante. A igreja de 2021, terceira igreja, as igrejas em todo o mundo, é chamada da igreja militante. Ela está vivendo aí, naquele momento, militando, lutando em prol do evangelho. Latente, vamos ler? É a igreja...
Percebe? A igreja latente é a igreja dos eleitos de Deus, mas ainda não foram alcançados. Eles ainda não fazem parte da igreja. Já foram eleitos desde a eternidade, mas ainda não estão dentro da igreja. Um dia vão estar. E aí eles vão ser chamados de igreja militante. Igreja gloriosa, vamos ler? É a igreja... Não, aqueles que já morreram. Morreram e estão com Cristo. Eles fazem parte da igreja gloriosa. E a igreja triunfante. Qual que é essa igreja? É a igreja que se constitui de todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares, que reunidos ao Cordeiro vitorioso, desfrutarão dos novos céus e da nova terra, após o juízo final. Percebe? A igreja triunfante. Às vezes as pessoas confundem igreja triunfante com igreja gloriosa. Quando alguém morre, ele não entra na igreja triunfante em si. Ele está na igreja gloriosa. A triunfante é a última igreja a se manifestar no último tempo. Perceba, quando você pensa assim, você vai ver que nunca existiu um momento da história que Deus, ao eleger alguém, não pensou em igreja com ele. Pensa você no filho de alguém que ainda não nasceu. Essa pessoa existe na mente de Deus, certo? Existe no decreto de Deus e Deus escolheu ela. Ela ainda não nasceu. Ela está em qual igreja aí? Ela está na latente. Vai estar também na triunfante, óbvio. Ela vai estar em todas no final das contas. Mas assim, o que ela está naquele momento? Latente. Na igreja latente. Deus não tem um momento que Deus pensou em salvar sem pensar em igreja. Porque desde quando Deus faz o seu decreto, Deus decreta salvar em Cristo como um corpo. Nunca alguém foi eleito por Deus e não pensado em ser colocado numa relação de igreja. A diferença é a forma dessa colocação, né? Então alguém é eleito, mas ainda não nasceu, ainda não foi alcançado pelo Evangelho, mas Deus o vê nessa dimensão de uma igreja latente. Alguém morre e você diz, poxa, deixou de ser parte da igreja. Não. Ele deixou de ser parte da igreja militante, ele não está mais na luta. Ele está na igreja gloriosa. Igreja gloriosa. Aguardando o dia em que todos reuniremos. Esses quatro, você não deve achar que são quatro portas, né? Alguém entra num lugar, sai de um, vai para o outro. Não é essa a ideia. É a ideia da categoria de cristão que nós somos. Mas olha que belo. Igreja faz parte do plano de Deus, desde a eternidade à eternidade. Do início ao fim, pensa em igreja. É muito negativo quando você se junta a falar mal disso que Deus faz. Como nós vamos falar mal disso que Deus é o projeto central dele? O projeto central de Deus não é salvar você. O projeto central de Deus é salvar um povo. E você é um dos elementos do povo. Você vai ver as manifestações nas mais diferentes áreas. E onde você está, lute nessa esfera. Louvado seja Deus que nós estamos vivos. Nós estamos na igreja que está militando. A ideia de militar é a ideia mesmo de combate, de esforço, de dedicação. Algo está acontecendo. Ela tem que preservar e anunciar o Evangelho. Os que já morreram não fazem isso. Os que não nasceram ainda não fazem isso. Nós é que fazemos. Nós é que fazemos. Mas nós deixaremos uma igreja visível para que quando aqueles que nascerem no futuro possam congregar. Graças à igreja militante do tempo presente. E eles vão militar lá. Todos nós passamos por essas 4 etapas de igreja. Quanto aos atributos da igreja, como eu disse, eu vou mais ou menos citar, porque haverá uma aula, né, que a gente vai sobre comunhão. A próxima aula é sobre comunhão. Então aí você vê melhor a unidade. A gente fala em 4 grandes atributos que a igreja tem. O primeiro atributo é a unidade. O que é essa ideia de unidade? Ela é produzida, vamos ler? Produzida pelo Espírito Santo. Unidade não é produzido com churrasco. A gente confunde isso. A gente diz, oh, a igreja está muito desunida, vamos fazer um churrasco? Churrasco não produz unidade. Churrasco, almoço, essas coisas, produz convívio. E é bom, não é ruim.
tá bom? Acampamento, tudo é joia. Mas o que isso está produzindo? Unidade da igreja? Não. Isso está produzindo convívio dos irmãos. E que bom, a unidade está sendo visível, ok? Está sendo olhada, percebida. As dificuldades para que essa unidade fosse mantida, às vezes é sanada nesses momentos. Mas a unidade jamais pode ser produzida por eventos humanos. Porque a unidade só pode ser produzida pela ação do Espírito Santo. Porque a igreja é algo místico. A igreja é algo milagroso. A igreja é algo que parte de Deus. Essa unidade parte de Deus em nos colocar. Então, só questões de nomenclatura, né? Unidade é produzida pelo Espírito Santo. E a unidade é produzida para um propósito. Olha João 17. João capítulo 17. Depois deixa aberto, tá? Em João 17, que eu vou voltar em outra característica da igreja. Olha João 17. Olha o verso 20. Não rogo somente por estes aqueles que estavam aí diante dos olhos dele, dos discípulos dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, olha, se a gente estivesse falando em igreja, ele está rogando em favor da igreja militante daqueles dias, que eram os discípulos, em volta dele. Ele está dizendo, pai, mas eu não estou orando só por esses. A minha oração aqui é por aqueles que vierem a crer através da palavra. A igreja latente. Em qualquer momento da história que alguém for crer, Jesus estava orando por eles aqui. Inclui eu, você e todos nós, né? Nós cremos em Jesus através da palavra dele. Jesus orou por você naquele dia. E o que ele orou? Orou várias coisas, mas para o nosso ponto aqui, 21, a fim de que todos sejam um. Olha a unidade, a fim de que todos sejam um. Jesus não está pedindo aos discípulos isso. Ele não está dizendo, discípulos, vem cá, eu vou rogar a vocês que vocês sejam um. Não, ele está orando ao Pai. E dizendo, Pai, eu fiz toda uma obra, santifiquei a minha vida, cumpri a tua lei, para que esses aqui fossem um, não só eles, aqueles que vierem a crer através da tua palavra, para que todos sejam um. Então essa é a unidade que Deus fez em Cristo conosco. Não algo somente por isso, verso 21, a fim de que todos sejam um. Qual que é o modelo desta unidade? Não é igualdade de função. O modelo dessa unidade é igualdade de propósito. Olha o verso 21. Todos sejam um, e como? Vamos ler? És tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é uma unidade de propósito, para que vendo a nossa unidade possam perceber quem Deus é. Nós estamos unidos também à Trindade. E assim o mundo vai ver quem Jesus é, através da forma como nós somos. Eu e você pecamos contra a unidade da igreja? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí você vai ver a Bíblia advertindo, Paulo dizendo, pense uma só coisa. Porque Paulo está dizendo, vocês estão agindo contra aquilo que vocês são. Mas nós não construímos a unidade. Nós tentamos quebrar essa unidade com os nossos pecados. E Paulo está repreendendo isso, dizendo, a gente não pode fazer isso, porque nós fomos colocados todos em um só corpo. Então essa é a unidade da igreja. Domingo que vem será tratado um pouco mais quando falar da comunhão dos santos, tá? A santidade da igreja. A igreja é santa posicional, no sentido da sua posição. A palavra santo dá a ideia de separado, por exemplo. Deus separou um povo, Deus deu a esse povo os méritos de Cristo, e Deus então trabalha nessa dimensão, chamando esse povo de santo. Quase todas as cartas do Novo Testamento, são aquelas cartas dirigidas às igrejas, você vai encontrar Paulo dizendo aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso, aos santos de Filipos, e aí vai. Por que ele está chamando de santo aquelas pessoas? Porque ele está dizendo da posição deles. Olha lá João 17. A oração de Jesus foi por isso.
Olha o verso 19. Não, verso 17, ó. João 17, 17. Santifica-os. A tua palavra é a verdade. Jesus dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Verso de número 19. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam. Olha o que Jesus está dizendo. Pai, santifica-os na verdade. Para que isso aconteça, eu me santifico, para que eles sejam santificados. Então Jesus nos representa diante de Deus, representa a sua igreja, ele está falando da igreja. Então a igreja ela é santa. Por quê? Porque ela é perfeita? Não, porque o cabeça dela é santa, que é Jesus Cristo. O noivo dela é santo. Então ela casou em comunhão de bens, herda tudo que é dele. Ela é santa, ela é santa. Então Jesus está orando, essa oração de João 17, a oração sacerdotal, não é um modelo para as nossas orações. Eu e você não temos como orar isso aqui. Lembra a oração do Pai Nosso? Aquela é um modelo. Jesus diz, orem assim, Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, tal, tal, tal. Essa aqui Jesus não está dizendo, olha, veja como eu oro, ore desse jeito. Não. Essa é uma oração que Jesus começa dizendo assim, eu fiz o que tinha que ser feito. Agora, Pai, o Senhor tem que fazer isso, isso e isso. Porque dentro de uma relação pactual da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um se comprometeu com algumas coisas. O Filho se comprometeu em se encarnar, viver uma vida de obediência, morrer na cruz do Calvário. E o Pai, então, prometeu salvar um povo, santificar esse povo. E Jesus está terminando a sua obra dizendo, eu fiz a minha parte, agora o Senhor vai fazer essa. Entende? É uma oração sacerdotal, substitutiva, em nosso favor. Em nosso favor. E mais de 2000 anos, Deus tem respondido a essa oração. Por isso que a igreja nunca vai acabar, a igreja nunca vai deixar de ser santa, a igreja nunca vai deixar de ser unida. Aconteça o que acontecer, por causa de uma oração de Jesus Cristo. Não a oração em si, a obra que ele fez. E o pacto do pai e filho, o pai não mente. Se o pai prometeu ao filho que faria isso, se o filho fizesse isso, então isso vai acontecer. A noiva vai ser unida santa, a despeito do tanto que eu e você agimos contra isso. E nós não agimos pouco contra, hein? Naturalmente que a santidade, ela envolve o processo, que é ser progressivo, né? Ainda nós não somos perfeitos, a igreja nunca é perfeita, não existe uma igreja perfeita. Ela está em processo de santificação. Catolicidade é a ideia da universidade, universal, algo que está espalhado em todo o mundo. É uma catolicidade geográfica, toda a extensão da terra vai ter sempre pessoas se convertendo, e a ideia temporal, durante todo o tempo vai ter gente se convertendo. Maior ou menor número, sempre vai ter, porque a igreja ela é católica. Apostólica, a igreja é apostólica porque ela está fundamentada no fundamento dos apóstolos. Não porque ela tem um apóstolo, a igreja não tem um apóstolo, mas ela tem o fundamento dos apóstolos. Efésios diz isso para nós, que a igreja é edificada sobre Cristo, que é a rocha, e sobre os fundamentos dos apóstolos, que é a Escritura. Os apóstolos é quem testemunharam da revelação. Então, todas as vezes que a igreja ensina o que os apóstolos estão ensinando, ela é uma igreja apostólica. E ela está na missão dos apóstolos. Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ele disse isso a quem? Aos 12 apóstolos aí. Mas essa é a missão dada à igreja. Os apóstolos eram o fundamento e representante dessa missão. Todas as vezes que nós estamos debaixo da mesma doutrina e debaixo da mesma missão, nós somos uma igreja apostólica, a mesma igreja lá do início. Esses 4 princípios foram na contramão do que o catolicismo afirmava, porque ele afirma os 4, só que ele afirma institucionalmente. A unidade para eles está ligada a Roma. Toda igreja tem que estar ligada a Roma para ser unida. Nós vimos que não, precisamos estar unidos ao Espírito Santo. Santidade não está nos sacramentos em que a igreja dá, está na obra de Jesus. Catolicidade não está numa denominação, está no aspecto geográfico e temporal. E a apostolicidade não está num líder,
está no ensino em que a igreja faz. Então, Pastor. os reformados... Quem pediu a palavra? Aqui em cima, no som. Só um minutinho, então, Ariel. Só um minutinho. Então, os reformadores foram muito acusados de serem divisionistas, de vocês estarem quebrando a unidade da igreja, porque olha o que vocês estão fazendo. Eles disseram, não, nós estamos exatamente trabalhando pela unidade da igreja. A unidade que é apostólica, a unidade que é do mesmo ensino dos apóstolos. A unidade que é da santidade. Então, a gente não pode pegar um atributo e sacrificar os outros. É isso que os reformados disseram, nós não estamos sendo jamais, não sendo católicos. Há uma carta de João Calvino, que abre as institutas, ele escreve ao rei da França, dedica ao rei da França, e ele vai escrever dizendo assim, eles estão acusando que nós somos um movimento novo na história. Ele diz, não somos. E aí ele vai exatamente mostrar o quanto ele está dizendo, o que nós estamos ensinando. Isso foi ensinado em tal época, em tal ano, em tal época, por tais pais da igreja, pelos apóstolos. Ele diz, a igreja sempre creu desse jeito. O que aconteceu é que a igreja se desviou. Mas nós não estamos trazendo uma novidade de igreja. Por isso que a reforma protestante não é uma construção de igreja. É uma reforma da igreja. Como que os reformados se viam? Como fazendo uma nova igreja? Não. Quando reformando a igreja que Cristo instituiu. Que ela estava bem destruída. Ariel. Você mencionou aí sobre a catolicidade, sobre questões da Igreja Católica. Já foi feito um comentário durante os estudos da Igreja sobre chamar a liderança de Papa, Padre. Como é que é isso? É correto? Tem alguma ligação? Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Você chega lá, né? Eu acho que chega. Está no slides. Vamos correr que a gente chega. A confissão de fé vai trazer mais elementos relacionados com a pureza da igreja. Lembra? A gente já falou de santidade da igreja, né? Mas olha a pureza no dia a dia da igreja. Vamos ler? Esta igreja católica tem sido, às vezes... As igrejas mais puras debaixo do céu. E algumas se têm degenerado tanto que deixem de ser igrejas de Cristo, tornando-se sinagogas de Satanás. Não obstante, sempre haverá uma igreja na terra para cultuar a Deus em consonância com a sua vontade. Então, aqueles 4 atributos se aplicam à igreja de Cristo, de modo geral. Ele diz, então tá, você olha para a igreja visível, às vezes ela é mais, a igreja invisível, às vezes ela é mais ou menos visível na terra. A igreja visível, ela às vezes é maior, às vezes é menor, isso acontece. Há momentos em que a igreja de Cristo está muito vibrante, há momentos em que a igreja de Cristo está para baixo. E aí ele vai usar um outro contexto, que há igrejas, existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. Ele está dizendo de que igreja? A igreja invisível? Não. A igreja invisível de Cristo, ela é santa. Mas ele está dizendo, na manifestação visível dessa igreja, você vai ter instituições, reuniões de pessoas. Cada lugar que reúne pessoas são uma igreja. Essas reuniões podem ser mais puras ou menos puras. A terceira igreja pode ser mais pura ou menos pura do que uma outra igreja. Isso depende do quê? Vamos ver o que depende disso? Segundo a doutrina do Evangelho, por elas, ensinada e abraçada. As ordenanças administradas e o culto público celebrado nelas com mais ou menos pureza. Ordenanças são sacramentos, tá? E também a disciplina. Então a ideia é, a igreja ela vai ser pura à medida em que aquilo que ela ensina é puro à luz da palavra. Por isso que ao escolher uma igreja para congregar, você deve levar em conta o critério de pureza dessa igreja. Não de perfeição, ok? Existe igreja perfeita? Não. Ele está dizendo mais pura ou menos pura. Existem igrejas perfeitas jamais.
E até as mais puras, olha lá, as igrejas mais puras debaixo do céu, estão sujeitas à mistura e ao erro, porque existe o joio no meio do trigo. Ela era uma igreja saudável, de repente mudou algumas coisas naquela igreja, e ela está em declínio. Então isso acontece o tempo todo. A gente não pode achar que isso é a igreja invisível. A invisível de Cristo, não. Mas a igreja local, ela pode ser mais ou menos pura, e ela está sujeita a misturas e a erros. Por isso que a gente tem que ser muito vigilante o tempo todo, ensinando a palavra. Por isso que você não deve, ao contrário do catolicismo romano, onde você crê na igreja por si só, no protestantismo você precisa checar. Ou eu checando a Bíblia cabeça para baixo, aí não. Cabeça para baixo não, checar. Entende? Por quê? Porque à medida em que nós formos fiéis a isso aqui, nós estaremos sendo mais puros ou menos puros. Interessante que a igreja, a definição de igreja, o que torna uma igreja melhor ou pior, é o seu grau de pureza, não é a sua instituição, não é a sua estrutura, não é a sua melhor condição de som, não, é como o culto é prestado. E essas coisas normalmente não estão em critérios. Hoje tem melhorado um pouco, mas muitas vezes poucas pessoas escolhem uma igreja por aquilo que a igreja prega, pelos sacramentos, se são ou não administrados, e se há ou não um culto teocêntrico. As pessoas escolhem igreja por os mais variados motivos. Por causa do meu amigo, não sei o quê. Porque eles me abraçam, me cumprimentam. Eu não estou dizendo que não tem que cumprimentar, tá? É bom isso. Mas esse não é o fator definitivo. Isso não torna uma igreja mais pura ou menos pura. A igreja pode ser extremamente cativante com os indivíduos e impura. E você deveria não estar em um lugar assim. E existem algumas igrejas que chegam ao ponto de se desviarem tanto, que o que vai chamar? As igrejas mais por debaixo do céu estão sujeitas às misturas, algumas têm se degenerado tanto que deixam de ser igreja de Cristo, tornando-se sinagoga de Satanás. Há igrejas assim, que tem a placa de igreja, mas é uma sinagoga de Satanás. Olha Apocalipse capítulo 2, verso 9. Apocalipse 2 e 3, você tem cartas a 7 igrejas, tá? Igrejas reais que existiam na Ásia. E cada uma delas, só tem uma igreja aqui que não há crítica, todas elas existe elogio e crítica. Uma não existe nenhum elogio, só crítica. Outra existe só crítica e nenhum elogio, mas a maioria delas existe elogio e crítica. Mas olha o detalhe para isso aqui. Olha o capítulo 2, verso 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, da igreja local, tá? Mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram, e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Judeus era uma religião, uma sinagoga existia lá, essa cidade. Ele está dizendo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos por causa deles, e eles se declaram judeus, mas eles não passam de uma sinagoga de Satanás. Então a gente precisa ser muito sério, não basta alguém estar com terno, que você vai dizer, é uma igreja genuína evangélica. Você é um pastor, e nem precisa estar de terno, né? Não basta estar com a placa. Não. O que está acontecendo dentro dessa igreja? Então eu vou esperar uma pureza da igreja. E quando qualquer problema que tem numa igreja eu saio. Não, isso é imaturidade. Existe igreja mais pura e igreja menos pura. Nunca vai ter uma igreja perfeita. Agora o que você não pode estar é na sinagoga de Satanás. Sai fora da sinagoga de Satanás, mais rápido possível, né? Só citar, por causa do nosso tempo, igrejas problemáticas, né? Igrejas menos puras. A igreja primitiva. A igreja que os 12 apóstolos governavam, hein? Pensa numa igreja bem administrada. Faltou chegar comida para as viúvas. Na hora de distribuir os elementos, as comidas, porque eles davam as coisas aos apóstolos, e havia uma distribuição. As viúvas ficaram faltando, mas não é qualquer uma viúva, não. É a viúva de um grupo específico, dos helenistas. Daquelas que não eram dos judeus puro sangue. Fizeram discriminação dentro da igreja. Um pecado, Tiago vai condenar isso. Deixou de ser igreja? Não. É uma igreja que está passando pelas suas dificuldades. Dentro daquela igreja teve Ananias e Safira, e você sabe o que deu, né? A mentira e tudo mais. Então, a igreja de Éfeso,
Apocalipse vai dizer que é uma igreja que amava a doutrina, ponto positivo. Mas uma igreja que não amava mais a Deus, fazia só como ritualismo, abandonou o primeiro amor. A igreja de Corinto, 4 grupos dentro da igreja. A igreja de Sardes. Percebe? Uma sequência de igrejas problemáticas, poderia citar outras. Está mostrando, a igreja é mais pura ou menos pura, ao longo que o tempo vai passando, ao longo que a igreja é ensinada. Por isso essa é a luta constante, toda a geração, todo o tempo, todos os domingos, nessa pureza da igreja. O que é a pureza da igreja, será? É a instituição? A pureza da igreja é a pureza de quem? De quem? Vamos ver se vocês entenderam toda a aula. É a pureza de quem? De Cristo, não precisa mudar, não, que Cristo é puro. A pureza de quem? De vocês, nossa. Porque a gente fala de igreja assim, a igreja, não, igreja somos nós. A igreja não sou eu, mas a igreja somos nós. Você não vem só as 4 paredes aqui. Durante a semana aqui não está a igreja. Eu venho aqui na terça-feira, não está a igreja aqui, está o templo. A igreja está espalhada aí. Então, pureza, santidade, é vocês, somos nós. Então, nós precisamos olhar para a gente quando a gente pensa no que a igreja deve melhorar. E não a instituição, porque a instituição não é a igreja. A instituição não é a igreja. As 3 marcas da verdadeira igreja, para você saber se é ou não, então, uma sinagoga de Satanás: fiel pregação da palavra, administração correta dos sacramentos e exercício da disciplina. Haverá uma aula específica lá, só sobre sacramento, há um capítulo aí da confissão de fé, e haverá um capítulo também sobre disciplina eclesiástica. Vamos fechar com essa frase da confissão? Não há outro cabeça da igreja? Sem sentido algum pode ser Papa de Roma, o cabeça dela. Mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Aí, Ariel, responde aquela sua pergunta sobre o título do papado em si. A confissão de fé diz, o Papa não é o cabeça da igreja. O catolicismo afirma isso, a tradição reformada diz, não é, o cabeça é Cristo. Ao se colocar como cabeça da igreja, ele está se tornando o anticristo. Por que anticristo? No lugar de Cristo. Usurpa o lugar que pertence a Cristo. O título Papa usurpa o lugar da Trindade, inclusive. Do Pai, ao dizer eu sou o Pai, Papa significa Pai. Jesus diz, só um chamei de Pai, que é Deus, ninguém mais. Usurpa o lugar do Filho, ao dizer eu sou o Supremo Pontífice, Supremo Construtor de pontes entre 2 mundos. Só Jesus é o mediador entre esses 2 mundos. E usurpa o lugar do Espírito Santo, ao dizer o Vigário do Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Quem é o substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo, o outro Consolador. Então, a figura papal é visto como sendo aquele que se levanta contra Cristo e se torna a figura do anticristo. Para fechar, a igreja, então, é uma obra ainda em construção. A terceira igreja é uma obra ainda em construção. A igreja é uma noiva que está sendo preparada para ser linda. E a igreja, como obra de Deus, é algo que cremos. Faz parte do nosso credo apostólico dizer, creio na Santa Igreja. Quando Deus nos chama a lidar com a igreja, Ele nos chama a ter fé. A ter fé de que no último dia, a igreja vai ser aquilo que Deus disse que ela será. Até hoje não está sendo. É igual você entrar numa construção, está cheio de parede, rebocada, coisa quebrada. Mas aquele que conhece o projeto, ele olha para aquilo empolgado, dizendo, olha que negócio bonito aqui. Porque ele já sabe como é que vai ficar no final. Porque ele sabe o projeto final. É assim que a Bíblia fala da igreja. O projeto final é belo. Até lá nós estamos em obra. Paulo disse, aquele que começou a boa obra, há de completar. Em última instância, você vai ser firme numa igreja se você crê que Deus fez e fará as coisas que Ele diz sobre a igreja. Do contrário, você vai começar a sair, porque há muitas dificuldades dentro de uma igreja. Mas você crendo naquilo que Deus vai fazer, você
fica firme, porque você é um dos membros. Vamos orar? Deus, obrigado porque a igreja do Senhor, que é invisível, tem se mostrado visível também através da terceira igreja. Obrigado porque nós podemos, nessa cidade, militar em prol do Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor agregou conosco pessoas na mesma missão. Nos dê a graça, ó Deus, de mantermos fiéis em busca de cada dia sermos mais puros quanto àquilo que nós pregamos, quanto àquilo que nós cremos, quanto à forma como adoramos a Ti, quanto aos sacramentos que nós realizamos. Por isso, ó Deus, desperte a nossa vida para sempre amar o cabeça da igreja, que é Cristo. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor está trabalhando em nós. Nós ainda não somos quem deveríamos ser, mas nós já não somos mais aquilo que um dia fomos. Obrigado porque essa marcha triunfal de santificação tem acontecido nas nossas vidas. E nos dê a graça, ó Deus, de sermos membros que contribuem para o progresso do Teu Evangelho. Oramos pela igreja espalhada no nosso país, oramos pela igreja no mundo, aqueles que estão sofrendo por carregar o nome de Cristo. Desperte, ó Deus, conforte o coração e nos dê a certeza de que nós servimos aquele que é o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.